Boa noite, shalom para todo mundo. Mais um podcast. E eu quero nesta noite cumprimentar a mesa, o pastor Vinícius. Boa noite, muito boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez conosco. Apóstolo Jonas. Excelente noite para todos vocês. Vamos juntos. Então, eu leio todos os comentários e é muito interessante o que vocês falam do podcast, como vocês estão aprendendo. E agora nós estamos com assuntos muito variados, não só falando dos últimos dias, mas falando de assuntos que são necessários, né? Como a gente já falou do inferno, mitos e realidades e verdades. E agora, hoje, o nosso tema é algo espetacular, porque eu amo. Ainda mais que eu dou aula de sombras e tipos, falar de cristofania é algo incrível. Então, hoje o nosso tema é cristofania, mas nós não vamos começar a falar sem antes dar um recadinho para você. E antes do recadinho, sabe o que é a hora agora? Agora é a hora de você compartilhar esse podcast com muitas pessoas. Corre aí, começa a compartilhar, porque para uma pessoa que você manda, é o que eu falo sempre nos devocionais, né? Você está sendo um semeador da palavra. Complementando o que a pastora falou, é importante que todos se inscrevam no canal. Se inscrever, acionar o sininho para que você venha a ser informado de toda a programação que é colocada no canal. Você não pode se esquecer que de manhã tem o devocional às 6 horas da manhã e às 18 horas você tem sempre um vídeo temático sobre um assunto bíblico ou algum assunto específico relacionado a emoções, que é sempre previamente anunciado e que você vai ser brindado ali com alguma coisa muito interessante para estar acompanhando. Toda semana tem novidade. E os podcasts, sempre às segundas e sextas-feiras, nesse horário de 18 horas igualmente. E agora a gente tem uma novidade, né? A gente tem live. As lives. Toda semana, às 13 horas, no Instagram, segunda-feira, e terça-feira, no YouTube, às 18 horas. Então, tem muita novidade, né? A turma que estava sentindo falta, né, dessa interação da live, do ao vivo, de estar com a senhora, corre lá, não esqueça, anota esses horários. E não esqueça, gente, conforme a pastora colocou, curta a nossa programação, isso ajuda demais, isso dá visibilidade ao programa, isso faz com que o YouTube entenda, falando em YouTube, não em Instagram, que a nossa programação é relevante, que o público está gostando, está aceitando, e assim que você curta, do ladinho, é fácil, compartilha com seu amigo, com seu irmão, com a sua igreja. O tema de hoje é um tema interessantíssimo, né? Eu vou adiantar aqui, né, para o pessoal já ir anotando. Nós vamos falar sobre cristofania. Opa, que palavra esquisita, né? Mas vocês vão entender o que é. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso dentro dessa horinha que a gente vai estar com vocês. Anotem, né? Aqueles que fiquem ainda com alguma dúvida, coloca lá nos comentários a dúvida. Sempre na medida do possível a pastora entra, responde, dá retorno. Mas nós vamos tentar aqui passar uma ideia do que é esse palavrão que a gente falou, né, pastora? Então, fica tão fácil quando... Eu gosto de ver a Bíblia como um todo, né? Fica tão fácil quando a gente vê a Bíblia como um todo. Quando a gente começa com a criação, você tem o verbo, né? Jesus como verbo. Quando você olha para depois da saída de Adão, quando ele sai do Jardim do Éden, ele começa, então, a se mostrar, ele começa a se revelar para todos os homens e mulheres. E tem mulheres que ele se mostra também, no Antigo Testamento. Então, cristofania é no Antigo Testamento. Todas as vezes que Jesus se apresentou, se manifestou, para que a pessoa pudesse ver de alguma forma, ter contato de alguma forma com ele. E a gente vai mostrar alguns exemplos. E como eu estava falando, ver a Bíblia como um todo, depois a gente chega no Novo Testamento, o verbo se fez carne, Jesus se manifesta em carne, e depois que ele morre e ressuscita, ele continua se manifestando, o Deus da glória para nós. E a gente acaba Apocalipse com o Senhor se manifestando e depois nós morando com ele eternamente, morando eternamente com ele. Então fica fácil quando a gente vê de Gênesis a Apocalipse. Então hoje o nosso foco
é ver todas as vezes, perceber todas as vezes que ele apareceu no Antigo Testamento para um homem ou uma mulher, já antecipando aquilo que ele se mostraria quando ele veio no seu ministério em carne. Então, a primeira vez que não dá para a gente falar todas as vezes aqui no podcast. Então, eu vou ressaltar, a gente vai ressaltar aqui os momentos mais marcantes. É claro que quando Deus se manifesta sempre é marcante, então fica difícil de selecionar, fica. Então, vamos começar em Gênesis, né? Em Gênesis, vamos começar com uma mulher. Ele se apresentou para uma mulher, Agar. Então, Agar, a escrava egípcia de Abraão. Então, eu já vejo aqui uma coisa, que Jesus está mostrando que ele não faz acepção de pessoas, de que ele não se apresentou só para Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Davi. Não, ele se apresentou aqui para uma mulher estrangeira. Ele vai se apresentar aqui em Gênesis capítulo 16. E eu gostaria que o Jonas... 7, versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, ao lado da estrada de Sur, e disse a ela, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo? Continuou? Pode continuar. Respondeu Agar, estou fugindo da minha senhora Sarai. Bom, aqui teve um diálogo. Ela não viu, não foi uma visão. Ele continuou falando com ela. Ele continuou. E ele disse, então o anjo do Senhor, que é Jesus, lhe disse, volte para sua senhora e humilhe-se. E o anjo do Senhor continuou, faça o que digo, pois vou fazer de você uma grande nação. Oh, coisa linda, né? Os ismaelitas. Ela se tornará tão numerosa que ninguém poderá contá-la. Então, vamos discutir aqui algumas coisas, né? A primeira coisa é que ele aparece para uma mulher estrangeira. A segunda coisa, não é uma visão. Porque a Bíblia ela fala, quando é visão, eu tive uma visão. Aí Salomão teve uma visão de Deus. Não, aqui foi uma manifestação. Ela viu como uma pessoa. Verdade. Ela estava conversando com uma pessoa. E como na nossa Bíblia está escrito, o pastor Vinícius vai tocar nesse assunto também. Na nossa tradução, chega como anjo do Senhor. Na RA, o anjo está de letra maiúscula. E sempre que o anjo do Senhor está de letra maiúscula, não é toda a tradução que aparece dessa forma. Mas a RA foi feliz, porque os momentos em que o anjo do Senhor, de letra maiúscula, aparece, nós vemos que é uma aparição diferente. Porque aqui, quando que a gente identifica que é o Senhor mesmo, que é Jesus conversando com Agar? Porque anjo não faz promessa, anjo dá recado. Aqui, esse anjo aqui é diferente. Esse anjo está dizendo que ele vai fazer algo na vida de Agar. Anjo não faz nada na vida de ninguém. Anjo te ajuda. Anjo, ele pega nas suas mãos, como está escrito no Salmo 91, para você não tropeçar em nenhuma pedra, para te ajudar. Anjo te guarda. Anjo guerreia por você. Anjo executa a ordem de Deus. Mas anjo não tem poder para fazer algo por você. É só o Senhor que pode fazer. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, não, esse anjo não é anjo. Esse anjo quem é? Esse anjo é o Senhor. Então, aqui é uma teofania. Aqui é uma teofania, que é uma aparição de Deus, mas vamos ficar só em cristofania. Teofania é quando não é Jesus, isso eu mostro alguns casos de teofania para você. Mas nesse caso aqui é cristofania. Aqui é Cristo, Jesus, o Redentor, o Salvador. E ela tem uma revelação. Ela tem uma revelação de com quem ela estava conversando. E olha o que ela diz no versículo... eu tenho que pôr óculos, gente, não adianta. Só fazer um complemento, que a senhora, enquanto a senhora acha o texto, eu estava dando uma pesquisada também sobre essa questão do apareceu, né, e eu vi que no hebraico o verbo ver na forma passiva funciona como apareceu. Então é exatamente o que a senhora falou, não é uma aparição sobre uma visão, um apareceu na minha mente, ou apareceu em espírito ou em sonho, não, é um ver realmente,
na forma passiva. É alguém que se apresenta para outro. Como... É um ver coletivo. Exatamente. Porque se Agar tivesse alguém do lado dela, também veria. A gente vai ter daqui a pouquinho, em Gênesis 18, este caso. Abraão vê e Sara vê. Nós vamos daqui a pouquinho, mas só estou mostrando que é uma manifestação mesmo. Certo. É uma manifestação não mesmo. Não é uma visão. Visão é individual. A questão é a pergunta que eu vou deixar com você, Vinícius, e com os demais que estão assistindo. Por que Jesus não se apresentava como Jesus, mas como anjo do Senhor? Eles não tinham como entender. Também acho. Nós temos, só para a gente poder discorrer um pouquinho. Sim, nós temos... Ele não era ainda a revelação, Salvador. Eu gosto de uma frase que eu li uma vez, e para mim é o que define. Toda revelação é progressiva. Exatamente. Então, não tem... Por exemplo, Isaías. Isaías, quando ele viu a Ásia, ele falou assim, que ele via o povo sendo retirado em águia com asa de prata. É uma revelação progressiva. Essa revelação se referia à nação de Israel sendo retirada da Etiópia, a Operação Tapete Mágico, com aviões. Como é que Isaías ia falar de avião? Não tinha como imaginar algo que voasse. Não tinha como. Então, a revelação é progressiva. Como que Agar ia entender que quem estava diante dela era o próprio Senhor? Só que ela entende no espírito dela. Verdade. Olha o que ela diz no versículo 13. Não, olha, deixa eu ler para você aqui, exatamente no 13. Este foi o nome que Agar deu ao Senhor, o Deus que me vê. Eu achei interessante. Eu vou ler na RA. Então, ela invocou, quando ela teve esse encontro, que foi essa cristofania, quando ela teve esse encontro com Cristo, antes dele se manifestar em carne, está escrito, então ela invocou. No Espírito ela teve essa revelação. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Então quem é que estava falando? O Senhor. Essa palavra Senhor, Adonai, é Jeová, que é algo que o Vinícius, inclusive, estava lendo, um judeu convertido falando sobre isso. Senhor, sempre que aparece Senhor, a palavra é Adonai, está Adonai pelo respeito que eles têm ao nome de Deus, que é o tetagrama, que é um nome inefável, que é Jeová. Então, eles não falam o nome. Então, por isso que está escrito o Senhor. Às vezes eles falam Adonai, às vezes eles falam Hashem, o nome. Então, aqui ela invocou o nome de Jeová. É isso que está escrito no original. Que lhe falava, tu és Deus. Olha o que ela fala. Ela teve o entendimento. Uhum. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Então, aqui, você pode escrever aí do lado da tua Bíblia, é a revelação do nome Jeová Roi. Roi, R-O-I, o Deus que vê. Então, pronto, ela teve uma revelação do nome redentivo, um dos nomes redentivos do Senhor Jesus. Então, por que ele se manifestou para Agar? Roi. Então, por que ele se manifestou para Agar? Para mostrar que ele não tem acepção de pessoas. Ele aparece para homem, ele aparece para mulher, ele aparece para judeu ou para uma egípcia. E ele estava mostrando quem é Jesus. Jesus é aquele que olha para você. Olha que grande revelação que nós temos aqui em Gênesis 16. Então ela dá até o nome, no versículo 14, ao poço onde ela estava fugindo de Sara. Ela dá o nome de Beer Lahai Roi, que é o poço ao Deus vivo que me vê. É isso que significa. Eu acho bonita a pergunta que ela faz, né, para ela mesma. Será que eu vi aquele que me vê? Né? É isso na tua tradução, né? Na minha tradução que é a melhor, né? Então, na RA, que é uma tradução mais formal, está escrito, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Só é mais formal, mas é a mesma coisa que está na tradução do Jonas, só é uma linguagem mais formal e a dele é coloquial. Então, essa é uma das muitas vezes que o Senhor se revela. Aí a gente vai para Gênesis 18.
Inclusive, o pastor Vinícius apareceu aqui com um livro que eu gostei do título, que é em cima dessa passagem, Gênesis 18. Fala aí. Quem almoçou com Abraão, né? Aí, ó, O título do livro, Quem almoçou com Abraão? Aí, como a gente sabe que vão perguntar quem é o autor, então pode falar aí, mostra a capa lá para a câmera. Chama Asher, que é o Aser, né? Intrater. E é interessante porque ele é de uma congregação de Jerusalém de judeus que acreditam em Jesus. Então, assim, não tem nada tendencioso, né? Não. A gente fala que o cristão tem a mania de adaptar os escritos, né? Talvez, da Torá. E ele cita, inclusive, passagens de Mishnah, de tradição oral, e mostrando que essas cristofanias, com respaldo, eu digo, no hebraico e na cultura judaica, de que tudo isso que a gente está falando e vai falar ainda, tem sentido, inclusive, para eles dentro da melhor tradução. A senhora falou o nome Jeová, que ele chama de Jeová, e dele, na visão dele, ele coloca no livro porque eles nem pronunciam esse nome, né? Ele só escreve ainda com toda aquela formalidade de lavar a mão e de orar antes de escrever o nome de Deus. Então, eles falam ou Hashem ou Adonai, que aí é para não pronunciar em vão o nome de Deus. Mas em Gênesis 18, olha só, no versículo 1, alguém pode ler? Abraão morava perto dos carvalhos de Manre. Um dia o Senhor apareceu a ele. Na hora mais quente do dia, Abraão estava sentado junto à entrada de sua tenda. De repente, Abraão viu 3 homens em pé, perto dele. Quando os viu, correu ao encontro deles e prostrou-se. Meu senhor, disse Abraão, eu sou digno que tenha a bondade de ficar aqui e descansar um pouco? Quer dizer, mandarei trazer água para lavarem os pés e assim poderão descansar debaixo desta árvore. Vou preparar uma refeição para que ganhem novas forças e prossigam a viagem. Então, vamos destacar algumas coisas nessa passagem. Primeiro, o que está escrito? Que Abraão estava sentado lá no calor do meio-dia, 13h. Ele estava sentado em frente à tenda dele e, de repente, ele vê quem? O que está escrito aqui na Bíblia de vocês? O Senhor, Adonai, Hashem, Jeová. Então, ele vê o Senhor. Agora, é uma visão? Aonde que eu identifico que não é uma visão? Não é uma visão isolada e individual de Abraão. Eu vejo, primeiro, porque a mesma coisa que Abraão vê, ele chama Sara e Sara também vê. Também vê. Então, é algo coletivo. Segunda coisa, não é uma visão porque ele convida para ficar, ele convida para comer, e ele convida e ele quer lavar os pés. É de uma visão que ele está lavando os pés, ele vai comer com uma visão. Não, é uma aparição, uma manifestação. Eu tenho uma pergunta. Foram 3. Quem são os outros 2? Então, para mim, uma boa pergunta. Primeiro, outra coisa que Abraão faz. Abraão viu 3 homens em pé. Mas a primeira coisa, antes de responder isso, o que Abraão faz quando ele vê? Ele diz que ele viu o Senhor, corre e se prostra. Anjo nenhum aceita adoração. Verdade. Tanto que quando João, lá em Apocalipse, ele vai e se prostra diante de um anjo, o anjo fala, não, levanta, eu sou teu conservo, eu não sou o Senhor. Então, anjo não aceita adoração. E este aceitou a adoração. Então, ele não é anjo. Então, ele é o Senhor. O comentarista fala exatamente isso. Ele fala da distinção dos 3 anjos e diz, os outros 2 não me interessa quem são. É isso, são a minha simples resposta anjos. é essa. São simples ele mas veio acompanhado. O anjo, aquele que é chamado, esse não. Então, respondendo a pergunta do Jonas, para mim, os outros 2 são anjos, que vieram acompanhando e se manifestaram junto com ele. Mas quem é o Senhor é quem recebeu a adoração e quem fala com Abraão. E, mais uma vez, o anjo vai fazer uma promessa. Quando é que anjo pode fazer promessa? Ele vai fazer uma promessa para Abraão e para Sara de que eles vão ter filho. E de que não é algo assim, uma possibilidade, não. Daqui 1 ano eu volto e sou eu que estou fazendo um milagre na vida de vocês. Vocês vão ter um filho. Então, aqui tem muita coisa que mostra para a gente que não é uma visão e de que é o Senhor. E ele se manifesta. E no versículo 14, veja o que está escrito aqui no versículo 14. Olha o que ele diz. 18? Não, vou começar no 13, do 18. 13 e 14.
Mas o Senhor disse a Abraão. Parou aí, ó. Senhor. Não está falando de anjo. É. Mas o Senhor disse a Abraão. O que ele disse para Abraão? Porque Sara riu e disse consigo mesma: será que é verdade que poderei dar à luz sendo velha? Então, vamos parar aqui. Ele não viu Sara. Então, aqui é uma manifestação da onisciência. Não dava para ver Sara. Sara estava por detrás da cortina da tenda. Então, anjo não é onisciente. Quem é onisciente? Senhor. É o Senhor. Quem é onipotente? Anjo não é onipotente. Anjo é forte, mas não é onipotente. E ele diz aqui, olha o que ele diz a respeito dele mesmo no versículo 14. Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E disse mais: no ano que vem voltarei a você e Sara terá um filho. O que ele está falando? Eu sou poderoso para rejuvenescer o útero de Sara. Eu sou poderoso para te rejuvenescer, Abraão. Então, ele mostrou aqui, só nesse versículo, nesses 2 versículos, ele mostrou onisciência e onipotência. E nós vemos que os pés foram lavados, eles comeram a refeição. Então, não foi uma visão, foi uma manifestação. Essa é a diferença entre uma visão e a cristofania. Está ficando claro para vocês? É uma manifestação, não é uma visão, é uma manifestação de Deus. Ele vem, a pessoa vê, a pessoa toca, a pessoa conversa, e se tiver alguém do lado, vai ver também. Então, é isso. Bom... Aqui tem uma coisa interessante que eu tinha lido nesse comentário, que é, a gente percebe aqui no 18 que quando ele se apresenta para Abraão, quando ele chega, né, você vê, levantou, no 18:2, levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu. Ele já de cara, ele olha os 3 e ele identifica um como Senhor meu. Sim. O que também, com isso, comprova que Abraão já o tinha visto antes. Sim. Nas outras aparições... Que nós vamos ver agora em Gênesis 22. Que são anteriores, até quando há a promessa de que a sua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu, do que a areia e tal, lá. Essa história toda mostra que este mesmo Senhor que fez a promessa é esse mesmo que vem entre os outros 2 anjos. E Abraão, quando o vê, reconhece. Então não pode ser alma penada, não pode ser sonho, não pode ser uma luz, como muitos fazem querer. Os próprios judeus, ele coloca aqui, tem um exercício de contorcionismo que eles fazem, eu digo os ortodoxos, no estudo da Torá, para descaracterizar essa visibilidade do Senhor, porque eles sempre dizem, ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. Até para distanciar a figura de Deus do homem. A senhora deu exemplo quando falou do nome, Adonai, Hashem, são nomes impronunciáveis, nomes que não têm tradução e tal, para eu poder me referir. Mas aqui fica claro que é alguém que fisicamente se apresenta, é alguém reconhecível com a cara, tanto que ele, quando se apresenta, ele sabe que é Deus, ele presta reverência a este que se apresenta a ele como tal, porém, é Jesus. Então, e a gente pode... você tocou num assunto importante, que algumas pessoas podem até dizer, mas peraí, está escrito na palavra que ninguém viu a Deus, senão morreria. Contradição, só para citar o que a senhora falou. Lá em João 1:8, até no Novo Testamento diz, ninguém jamais viu Deus. João fala isso várias vezes, Paulo fala em Colossenses, em Timóteo, etc. Então, assim, isso é contradição? Isso é contradição? Não, ninguém viu Deus em toda a sua glória. Você não pode, você não suporta. O que ele faz quando ele aparece, ele vem numa medida de glória que a gente aguenta. Senão, Abraão não aguentaria. Se ele viesse com toda a sua glória, Abraão ia morrer. Não tem como. E Abraão não tinha nem o sangue de Jesus derramado para justificá-lo, para que ele tivesse justificado e coberto. Nem a gente, com o sangue de Jesus, consegue olhar para toda a glória de Deus, se não for situações extremas, tipo Paulo ser arrebatado. E eu digo para você que Paulo, ele falou que ele viu coisas inefáveis. Exatamente. Você vê o céu, já é inefável, já não tem palavras. Mas será que ele viu
a glória, toda a glória de Deus. Ele fala, João viu, ali em Apocalipse, mostra muita coisa, que João viu o trono de Safira, ele viu tanta coisa, mas ele viu o quanto o corpo dele aguentou, e não esqueça que ele estava em espírito. João estava em espírito. Estou falando de homem em carne, como a gente, de ver Deus, é difícil. E ainda assim... Com toda a sua glória, ele se manifesta de forma que a gente aguente. Cristo, quando ressuscitou, quando ele se manifestou, foi de forma que aguentassem. Se ele se manifestasse com toda a sua glória, todo mundo ia ficar morto, não ia aguentar. E a senhora está falando, ainda assim, quando fizemos alguns comentários aqui, que foram vários ao livro de Apocalipse, a gente sempre fala da câmera, né? A senhora falou, uma câmera, uma lente mostra de uma perspectiva. Temos lá João várias vezes focalizando os pés. Porque ele não consegue encarar. Os pés são reluzentes, como de latão, ou como em algumas traduções. E vê que ele caiu, né? Ele caiu. Mostra que ele cai. É Jesus. Exato. E mostra que ele cai. Ainda assim, a gente não está querendo com isso diminuir a glória que está sobre o Senhor Jesus. Mas é a dose que, depois de você ter contato com ele, graças ao que a senhora falou, o poder redentivo do seu sangue permite que eu possa ter um vislumbre, um flash do Senhor. Mas Deus, como ele fala aqui, é outra história. Se apresentar naquela intensidade como Deus Pai. Agora, é só para deixar claro, para você não confundir, esse assunto que nós falamos agora não é cristofania. Quando a gente vai para João, já não é. Cristofania é o Antigo Testamento, é quando Cristo se revela, só para ficar bem claro na mente das pessoas, não confundir. Então João teve um encontro com o Senhor Jesus, foi cristofania? Não. Ali já é Jesus ressurreto, a experiência dele é um capítulo à parte, ele foi arrebatado, é outra história. E como o próprio pastor Jonas estava comentando, né? Até a nova aliança, ele se apresentava em cristofanias, em pulsos, né, em revelações. Sim. Depois ele já se apresentou como Filho de Deus, ele não precisa mais se apresentar de forma difusa, é bem direto, é ele, ponto. Sim, aí é o Senhor, ninguém tem dúvida quando o vê. É uma evolução extraordinária, né? Extraordinária, porque ele se apresenta, né, como Salvador, ele vence a morte, vence o pecado, ele sobe, mas agora já não é ele na pessoa dele que desce, mas o Espírito Santo. Uhum. E aí, só que o Espírito Santo desce sobre toda a terra. Sim. Então, está disponível a todos quantos desejarem essa presença, né? É isso que a gente não pode deixar de falar. Exatamente. E voltando para as nossas cristofanias, a gente está em Gênesis, vamos para Êxodo, né? Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Então, respondendo a primeira pergunta, quem almoçou com Abraão? Quem almoçou com Abraão? O Senhor com mais 2 anjos. Quem são os anjos? E aí? Será que era Miguel? Será que era Gabriel? Naturalmente. Não era anjo de escalão Pode baixo. ser porque exerceram juízo, né? Depois eles foram exercer juízo em Sodoma e Gomorra. Eu brinquei com a pastora antes de começar. Eu falei, pastora, eu vou ficar fazendo umas perguntas doidas para a senhora, que às vezes o povo bota, né? Porque esse livro tem umas perguntas doidas. Quando a gente fala quem almoçou com Abraão, é quem teve aquele momento de comunhão na tenda. Provavelmente aquele momento beduíno, né? Que a gente sabe de convidar para tomar um chá, para comer alguma coisa e tal, preparar a comida na hora. Mas aí tem outra pergunta no Gênesis ainda, que é o episódio de Jacó, né? Uhum. Que é a luta. Sim, Gênesis. Val de Jabó, que é onde a gente foi, lá na Jordânia. É um dos momentos mais marcantes da minha vida, da minha experiência pessoal. Inclusive, tivemos lá naquela chuvarada. E frio. A senhora quase decolando de tanto vento, né? Muito frio. E com risco, né? A gente parou o carro numa posição que precisasse sair correndo. A água estava transbordando. Estava começando a subir o nível. Porque era inverno. Então, no inverno, o Val de Jabó é um fiapo de água. Mas no inverno fica a água transbordante. E ali a água estava largando. E a gente parou para filmar, para dar uma aula. Não deu para dar um aulão, porque a gente ia congelar lá. Mas eu queria realmente falar lá no Val de Jaboque, porque é o que eu digo, a gente vai para Israel e tem momentos preciosíssimos lá em Israel, em que o Senhor se manifestou, em que nós lemos aqui, mas lá na Jordânia o Senhor também apareceu. Val do Jaboque hoje é Jordânia. E aí a gente está falando de um momento em que o Senhor é uma cristofania. Mais uma vez, é o Senhor Jesus
que aparece para Jacó. É um momento decisivo, porque Jacó é o nascimento da nação de Israel. Era um momento em que de transformação de Jacó, o inseguro, aquele que usava recursos, como qualquer um de nós. Às vezes você quer se antecipar, você tem uma promessa e você quer ajudar Deus. Jacó quis ajudar Deus, não é? Então, neste momento, ele estava se submetendo, era uma transformação, ele estava se submetendo à vontade do Senhor, e o Senhor aparece e fala, agora é a tua carne que vai lutar, mas eu vou prevalecer. Quem vai vencer na tua vida sou eu. E é esse momento que ele tem ali no Val de Jaboque, ele passou a noite toda, gente. É uma aparição que durou a noite toda. Tem música, né? Lá Jacó segurou o anjo. Aí a música segurou o anjo, mas quem é que se manifesta ali? Está claro, é o Senhor que apareceu para Jacó. Então, mais uma vez, é a cristofania. Mas eu gosto muito de Êxodo capítulo 3, porque a gente já entra em Moisés. E todo mundo nem precisaria abrir, mas a gente abre para deixar bem claro para vocês. Então, Êxodo capítulo 3, ou Jonas ou Vinícius, e Atos capítulo 7, o outro. Vai para Atos. Atos 7. Êxodo 3, né? O Senhor, aqui no versículo 13... Pode ler o versículo 13. Moisés disse a Deus, suponhamos que eu vá falar com os filhos de Israel e lhes diga, o Deus de seus pais me enviou para falar com vocês. Se eles perguntarem, qual é o nome do seu Deus? O que vou dizer a eles? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Disse ainda, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então aqui olha, eu pulei uma passagem tão importante, gente, mas a gente volta, porque ele falou, eu sou. Aqui ele está se revelando para Moisés do mesmo jeito que ele se revelou para Abraão em Gênesis capítulo 22. Aonde? Gênesis capítulo 22, eu vou dar um flashback rapidinho. Gênesis capítulo 22, Abraão sobe no Monte Moriá para supostamente sacrificar, na cabeça de Abraão, era Isaac que ia ser sacrificado. Ali ele tem uma manifestação. Se você ler muito rápido Gênesis 22, parece que foi só uma manifestação da voz do Senhor. Aí não é uma cristofania. Aí é uma manifestação é só ele ouvir uma voz. Basta, Abraão. Você não precisa fazer o sacrifício. E aí ele tem uma revelação de Jeová Jirê, o Senhor provê. Ali em Gênesis capítulo 22. Mas não, ele tem uma visão de Jesus. Jesus se manifesta. Aonde? Então, vamos voltar. O Jonas leu Êxodo 3, mas eu preciso voltar para Gênesis 22, quando ele levanta os olhos e ele vê... Você acha que ele viu só o animal. Eu gostaria que vocês lessem Gênesis 22, quando ele levanta os olhos e ele vê um cordeiro. E eu vou abrir João 8 para ver o eu sou se manifestando aqui para ele. Então, vamos lá. Já achou? É que eu estou em João 8. Acharam Gênesis 22, onde ele levanta os olhos e vê o cordeiro? Qual versículo? Então, peraí. Então, eu vou ter que voltar. É o 13. 22, 13. Então, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, ele viu o cordeiro, ele viu um animal. O animal era real, ele viu. Mas ele viu mais do que... Sabe o que eu creio? Na manifestação numa cristofania, e é Cristo falando que ele estava lá e que Abraão o viu. Olha o que está escrito em João, capítulo 8, no versículo... João, capítulo 8, versículo 58. Eu vou começar no 56 para fazer mais sentido para vocês. Abraão, os homens, os religiosos falando com Jesus. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. E perguntaram depois os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele está falando aqui que Abraão viu e se alegrou. O que Abraão viu
quando ele levantou os olhos, ele viu um cordeiro e ele viu o cordeiro de Deus do lado do cordeiro. É Jesus, essa informação é Jesus nos dando. Não é uma dedução, não é alguém que escreveu sobre isso. Eu estou falando que Jesus disse, Abraão, ele me viu e ele se alegrou. Quando que ele se alegrou? Ele se alegrou porque não seria o filho dele, não era Isaque, era o filho de Deus, o cordeiro de Deus. Então, Abraão me viu, se alegrou, e ele está falando, e ele responde no versículo 58, eu sou. Ele viu o eu sou. Está vendo como aqui é uma cristofania em Gênesis 22? Se você não lê com muita atenção, você perde essa grande revelação que nós temos em Gênesis 22. Agora, voltando para onde... E tem mais, nos dois momentos aqui que o anjo do Senhor novamente fala com Abraão, ele reconhece que é o anjo do Senhor falando. Sim. Então, novamente, aquilo que nós comentamos, na tenda, com os outros anjos, antes, quando faz a promessa, e aqui, quando fala para que retire a mão de cima do filho e provenha o cordeiro, etc., é a mesma pessoa, porque ele reconhece tudo. Sim. Visualmente, conforme é revelado depois, no texto que a senhora falou, e auditivamente, porque ele reconhece e fala, sim, Senhor. E aí diz a palavra, o anjo do Senhor se manifestou. Então, pela voz, e aí aquela relação que é fantástica, né, de amigo que Abraão tem com Deus, aqui a gente já vê que é com Jesus, essa relação de amizade fica claro, porque ele reconhece pela voz. E novamente, Jesus lá na frente fala do pastor, né, que as suas ovelhas o reconhecem pela voz. Abraão aqui já está meio que prefigurando aquilo que Jesus vai anunciar lá na frente, quando fala das suas ovelhas, que elas o conhecem o seu pastor, né, pela voz dele. Aqui, Abraão conhece a voz de Jesus. E o que é lindo é que cada vez que nós lemos aqui, nós vemos que a cristofania tem um objetivo, se revelar e aumentar o teu conhecimento de Deus. A gente viu que Agar entendeu que ele é Jeová Roi, o Deus que vê. Nós vemos que Abraão, em Gênesis 22, entendeu que ele é o Deus que provê, Jeová Jirê. Nós lemos também em Gênesis 18, quando ele se apresenta para Abraão e Sara, e ele se apresenta como o Deus do impossível. Ele diz, tem coisa difícil demais para mim, para que eu faça? Então, ele se revelou como Deus do impossível. Então, olha que cada vez que ele se apresentou na passagem que o Jonas leu, em Êxodo capítulo 3, como o eu sou. Quem é o eu sou? É Jeová, aquele que era, que é e que há de ser. Então, agora, o Jonas leu que o Senhor apareceu para Moisés no meio da sarça. O que eu gosto de ver é a revelação no Novo Testamento desse momento. Quem é que tem uma revelação desse momento? Estevão. Estevão, no momento em que, antes dele ser apedrejado, se tem um capítulo que eu sou apaixonada, é lindo. É Atos capítulo 7. Porque Estevão... Ele faz um resumo da história do Antigo Testamento. Lindo. Cheio do Espírito, porque está escrito que Estevão está cheio do Espírito. Então, cheio do Espírito e de revelação, ele fala, ele discorre, ele dá uma aula, um aulão, digamos assim, um aulão do Antigo Testamento. Aí, quando Estevão ele diz em Atos 7, no versículo 30... Leia aqui, Atos 7, versículo 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo. Aí, que anjo é esse? Aí ele vai dizer, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu quem? A voz do Senhor. Então, quem que é o anjo? O Senhor. E o anjo que está lá no meio da sarça, ele fala o quê? Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. E Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la, porque aí ele viu que era o Senhor que estava falando com ele. E disse-lhe, agora a gente tem a grande revelação, disse-lhe o Senhor, no versículo 33, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Está vendo? Então, aqui Moisés ele teve uma experiência de cristofania. Cristo apareceu, a gente tem muito bem explicado em Atos capítulo 7, que é Cristo. Para aquele que tiver dúvida,
Está lá, Atos capítulo 7, para te comprovar, assim como João capítulo 8, para comprovar sobre Gênesis capítulo 22. Bom, será que para por aí as manifestações? Nós temos mais uma manifestação de cristofania, e aqui a gente pode dizer que é uma teofonia também, porque aqui a gente não tem especificamente, em Êxodo 24, a gente sabe que para o trono de Deus descer e para falar e comer com os homens, não poderia ser ainda Deus Pai. Não está escrito, mas é uma experiência, eu vou explicar para vocês. Em Êxodo capítulo 24, Deus fala para Moisés, Moisés, sobe no monte, você e os 70 líderes da nação, e Nadab, Arão, Abiú, Josué, e 70 líderes, porque vocês vão ter um momento de comunhão comigo. Abraão e os 70 líderes sobem, e em Êxodo 24 está escrito que o trono desce, e o Senhor, e eles comem com o Senhor. É impossível no Antigo Testamento um homem ficar vivo, comer com Deus Pai, sem o sangue de Jesus, porque nós estávamos vivendo uma separação total. Não esqueça, o véu não tinha sido rasgado por Cristo. Então, por isso que eu creio que Êxodo 24 é uma cristofania. Não que esteja escrito o anjo do Senhor, está escrito o Senhor, mas para eles terem esse contato, comer, ver, para mim é uma cristofania em Êxodo 24. Não é? Uhum. E agora, será que a gente continua tendo? Eu gostaria que o Jonas abrisse em Jó 38 e que o Vinícius pudesse abrir em Juízes 6. É porque para a gente poder ir um pouquinho mais para frente, senão a gente não vai sair de Êxodo nunca, tá? Então, nem Êxodo, nem Gênesis, porque tem muita cristofania, tanto em Êxodo quanto em... Então, só para a gente sair um pouco para ir para outro livro, para mostrar que é o Antigo Testamento todo. Então, Jó, só para você entender, eu amo dar aula sobre o livro de Jó. Jó é do tempo, a despeito dele estar lá para frente, não está numa ordem cronológica. Jó é o tempo dos patriarcas. Então, Jó tem todo aquele sofrimento, mas, de repente, no final do livro de Jó, quem é que vem para falar com ele? Lê o versículo 1 e 2 de Jó 38, por favor. Quando Eliú acabou de falar, o Senhor respondeu a Jó, falando do meio da tempestade. Quem é esse que obscurece a minha sabedoria, mostrando a sua completa ignorância? Prepare-se como simples homens, pois vou lhe fazer algumas perguntas e você me responderá. Se você é sábio, diga-me onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo. Até aí. E daí ele vai ter uma conversa séria com Jó, de Jó capítulo 38 até o capítulo 40, uma conversa longa com Jó, mas o que eu queria que vocês vissem é que ele apareceu de uma forma visível para Jó. Jó precisava dessa experiência. Aliás, Jó já tinha tido uma revelação do Senhor Jesus, quando ele disse, eu bem sei que o meu Redentor vive, em Jó capítulo 19. Mas ele teve uma revelação no espírito dele. Ele não viu o Redentor. Eu bem sei que o meu Redentor vive, foi uma declaração de fé, de revelação. Agora, a gente está muito claro aqui em Jó 38, versículo 1, que o Senhor vem até a terra, do meio de uma tempestade, e aqui é um tufão, uma manifestação forte, uma tempestade de vento. Quando eu dou aula do livro de Jó, eu digo assim, quando a gente pensa em tufão ou qualquer coisa assim, ciclone, a gente pensa em Dorothy, né? O Mágico de Oz. Mas não, aqui é o Senhor que veio, e não veio para destruir nada, pelo contrário, veio para restaurar Jó, veio para fortalecer Jó, veio para trazer um entendimento maior dele mesmo para Jó. Então, ele se revela para Jó, o Redentor, que Jó tem uma revelação no capítulo 19, se manifesta numa cristofania e ele conversa, ele faz perguntas, não é algo abstrato, é uma manifestação real na vida de Jó. A senhora falando, eu estou me lembrando de algo que eu li nesse livro também,
falando sobre as colunas de nuvem e de fogo, que são Jesus. Sim. Da mesma maneira como a senhora está falando agora do Era livro de visível, Jó. todo mundo via a coluna. Visível, todo mundo via. E virava dia, era uma coisa. Virava noite, era outra coisa. Mas ele estava sempre ali guardando o povo. Então, sempre ali guiando. Quando ele parava, o povo parava. Quando andava, o povo andava. E aqui nesse livro é interessante porque no hebraico ele te prova também que essas manifestações, apesar de não serem como a gente está tratando, mostram também a forma... A gente tem esse entendimento de limitar como Jesus pode se apresentar, né? Mas olha só, a palavra se explica. Nessa passagem que você falou, o pastor Vinícius ele falou de a coluna de nuvem de fogo. Pode parecer abstrato para você. Mas eles viam a coluna de nuvem, eles viam a coluna de fogo. Então, eu vou provar para vocês, Êxodo capítulo 14, olha que coisa mais linda. Eu quero até que se o Jonas abrir na tradução dele, para ver como é que está na tradução dele. Êxodo 14, versículo 19. Olha o que está escrito. Eu vou ler antes para mostrar que é a coluna de nuvem e de fogo, né? Moisés, está no versículo 15, está em frente ao Mar Vermelho, ele está ali desesperado, né? Os egípcios atrás, o Mar Vermelho na frente, e o Senhor faz uma pergunta para ele. Disse o Senhor, é Deus, é o Jeová, é Jesus que está conversando com ele. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E no versículo 19, olha o que está escrito. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Está vendo como era o Senhor que estava na coluna de nuvem de fogo? E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira em que toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Olha que lindo. Como é que está na tua tradução o versículo 19 de Êxodo 14? Êxodo 14, 19 e 20. 14, 19 e 20. Então o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, colocou-se atrás dele. Da mesma forma, a coluna de nuvem se retirou de diante deles e colocou-se atrás deles. Ela ficou entre o povo de Israel e os egípcios. Naquela noite, a coluna de fogo trouxe trevas para os egípcios e luz para os israelitas. Assim, os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas a noite inteira. Então, nós vemos claramente que aquilo que o pastor Vinícius falou é uma realidade. Fantástico. Era o Senhor que estava no meio. Ou seja, quando ele disse, eu apacentei, eu os conduzi pelo deserto, não é uma linguagem poética, é de fato, ele andou 40 anos no deserto com aquele povo, ele conduziu, era impossível. Gente, 40 anos, nenhuma serpente, a não ser em Números 21, que ali eles desobedeceram a Deus, nenhuma serpente, nenhum escorpião, nenhuma insolação, nada aconteceu com esse povo. Como assim? Durante 40 anos, pão, água, manifestação de Deus o tempo todo. Então, a gente vê que o Senhor literalmente andou com eles, que é uma cristofania. Agora, para a gente não ficar só nos primeiros livros, ou seja, no Pentateuco, os 5 primeiros livros, eu pedi para a gente abrir em Juízes, capítulo 6, do versículo 11 a 14, Gideão. Gideão, desce o anjo para falar com Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha, quantas vezes Gideão fala a palavra Senhor. Um anjo não é chamado de Senhor. Nunca. Ele nunca iria aceitar.
Então, o anjo do Senhor, no original aí é Jeová, o anjo do Senhor, ele desceu e ele começa a fazer, mais uma vez, promessas. Ele diz que é ele que envia. Quando é que anjo envia? Anjo não envia. Anjo dá recado. Olha quando o anjo apareceu lá para Cornélio, ele só veio dar recado. Olha, Cornélio, você é amado de Deus. Suas orações são ouvidas. E Deus mandou, olha, que você tenha uma experiência. Eu estou te dizendo, estou te dando recado, que Deus vai te dar uma grande experiência. Manda chamar Pedro. Ele simplesmente trouxe um recado. A mesma coisa quando o anjo falou com Isabel, ou quando falou com Maria, ali é anjo mesmo, mas dando recado. Dando recado, não era falando eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É só o Senhor que tem poder. Aliás, Gideão, ele tem uma revelação. No livro, aí em Juízes, capítulo 5 e capítulo 6, que Gideão ele tem uma revelação de Jeová Shalom. Ele levanta um altar, quando ele percebe que é Deus mesmo falando com ele levanta um altar e ele chama esse altar de Jeová Shalom, o Deus da paz. Você está vendo? Então, ele teve literalmente um encontro, uma cristofania, o Senhor apareceu para ele. E ele, inclusive, no verso 22, avançando, só para a gente passar para uma outra, né? Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Tá vendo? Então, tá claro que eles tiveram realmente esse diálogo que não é nada mental, não é sonho, não botou a cabeça na pedra, dormiu e acordou, achou que viu. Não, ele faz o sacrifício, ele pega lá o que tem que se fazer para colocar lá sobre o caldo, etc. Tem a descrição aqui dos pães, dos bolos, etc., que são feitos dentro dessa questão sacrificial, mas no final ele coloca, e eu permaneci vivo, ai de mim, te vi face a face. Ele viu a santidade de Deus, né? Ele percebeu a santidade de Deus. Agora, eu acho muito... Nós avançamos para Juízes, mas a gente não pode esquecer que a mesma visão que Moisés teve, o seu discípulo Josué. Ele teve. Em Josué, capítulo 5, um momento decisivo. Moisés era um momento decisivo, mas enquanto vocês abrem Juízes capítulo 5, Josué capítulo 5, eu queria comentar sobre e fazer uma pergunta aqui para a mesa, né? Isaías capítulo 6, quando Isaías tem uma experiência, ele entra no templo de Deus e no ano da morte do rei Uzias, ele tem uma revelação, ele tem uma visão. Eu vi, ele viu. Ele viu a glória de Deus e ele viu que o manto de Deus, só o manto, ele só viu o manto. Isso é cristofania? Não. Isso aí é uma teofania. Ele viu, ele teve uma visão de Deus, da presença de Deus, mas ele poderia ver Deus? Não. Então, ele viu o manto de Deus, ele viu o anjo pegando brasa com tenaz e colocando nos lábios dele. Então, olha a diferença da visão. Ali ele tem uma visão, Isaías não foi cristofania como Josué foi. Josué, capítulo 5, momento decisivo, momento em que ele iria entrar na terra prometida, momento em que ele teria que enfrentar, as muralhas de Jericó. Ele sabia que Deus ia derrubar, mas como ele não sabia como que Deus ia derrubar, aí bate aquela insegurança, agora ele não era mais liderado, ele era líder, ele precisava dessa experiência. Então, em Josué capítulo 5, é onde ele se apresenta, o Senhor Jesus se apresenta como capitão dos exércitos. Vocês podem ler? Tem até que Josué 6, 5. Se não me engano é 13 e 15. 13 a 15. 13 a 15. Em determinado momento, quando Josué estava observando a cidade de Jericó, apareceu um homem empunhando uma espada. Um homem, tá vendo? Josué aproximou-se rapidamente dele e perguntou-lhe, você é amigo ou inimigo? Nenhuma coisa nem outra. Sou o comandante dos exércitos do Senhor. Respondeu ele. Então Josué ajoelhou-se, com o rosto no chão, e adorou e disse, estou pronto para receber ordens do meu Senhor. E ali, este que apareceu para Josué, fala a mesma coisa, para ele tirar a sandália do pé, porque o lugar era santo.
tem alguma dúvida de que era uma cristofania? E Ele novamente, se prostra. conforme a sua explicação, Ele não adora. pode ser anjo, Não pode, ele se permite prostra, que ele ele se adora. prostre, ele adore. E o anjo vai dizer que porque eu estou aqui, esse lugar é santo. Nunca nenhum anjo falou isso. O anjo aparece e pronto. Agora, quando o Senhor aparece, é a santidade do Senhor, é a glória do Senhor. Então, ele disse a mesma coisa que disse para Moisés. Para você não ter dúvida, Josué, você está tendo uma experiência como o teu líder. O teu líder foi na sarça e você está sendo aqui ao pé de Jericó. E eu quero te dizer, tira a sandália do pé, porque o lugar que você pisa é santo. Gente, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro mostrando cristofania. Quis sair do Pentateuco para você ver que o Senhor aparece para muitas pessoas, apareceu para Jó, apareceu para Josué, para Moisés, para Abraão. Eu tenho certeza... Eu tenho certeza que vocês entenderam, né? Eu tenho certeza que esse podcast de hoje quebrou paradigmas para muitas pessoas, para muitos cristãos. Tenho certeza que uma grande maioria dos cristãos não tem esse entendimento, né? E hoje ficou claro para todos eles o quanto Jesus apareceu o tempo todo, né? Desde o momento da sarça até as leis, quando entregou as leis para Moisés, e por aí afora. E eu aproveito para dizer, agora, alguém tem dúvida da necessidade de estudar o Antigo Testamento? Porque aí a gente, no final do podcast, eu levanto uma polêmica. Como é que esse povo diz que hoje a gente só pode pregar as cartas paulinas e os evangelhos se toda a Bíblia me reporta para Cristo? O Antigo Testamento me leva para Cristo o tempo todo. E ele está sendo anunciado, ele está sendo proclamado durante o Antigo Testamento inteiro. Então, eu não entendo, e eu vou deixar essa polêmica no ar, porque não é o nosso assunto. O nosso assunto é cristofania. E eu assim, espero que vocês tenham aproveitado, estudado, né? Porque esse podcast é uma conversa, mas é um estudo, né? E a senhora, eu estava finalizando aqui, que é interessante, a senhora escolheu o texto de Josué ao acaso, porque fomos e voltamos, né? Mas é o texto mais adequado, na minha visão, para a gente encerrar essa conversa, porque tem até um comentário que é o comentário que eu queria fazer. Nesse momento, essa cristofania se apresenta e dá a gente uma visão que é linda de Jesus, né? Ele se apresenta como um homem, como um comandante do exército, como um anjo, o líder de um exército de anjos, como Deus, Todo-Poderoso, como Deus e como Senhor. Sim. Nessa passagem de Josué, ele mostra tudo aquilo que a gente precisa desse Jesus que a gente, como a senhora falou, no Novo Testamento, que a gente acompanha de forma clara, manifestada, andando, caminhando entre os homens e tal, mas aqui a gente vê, e Josué entende isso, ele nessas 5 características, né? O homem, o comandante do exército, o anjo, o líder dos anjos, Deus, o Todo-Poderoso, e o Senhor da nossa vida, tanto que Josué se ajoelha e o adora. E ele aceita a adoração, isso que é o mais importante, porque anjo não aceita a adoração. Então, o último recadinho para vocês, né? Não esqueça de compartilhar este podcast, chamar para assistir toda segunda, toda sexta-feira, 18 horas, podcast. Toda segunda-feira, live no meu Instagram. Toda terça-feira, 18 horas, live aqui no nosso canal no YouTube. E todos os dias, devocional às 6 horas da manhã. Compartilhe os devocionais, porque é importante. Tem gente que não tem o hábito de fazer devocional. E assim ela vai aprender a orar todos os dias e a ter intimidade com Deus. E não esquece de quê? Curtir, porque a gente tem visto que muita gente tem acompanhado a programação. Graças a Deus, glória a Deus pela tua vida, obrigado pelo teu apoio. Mas o pessoal se esquece de curtir. Assiste, a gente vê lá visualizações muitas e excelentes, mas o pessoal não curte. Não deixa de fazer isso, ajuda demais o canal. Você vai estar semeando a palavra de Deus na vida do teu irmão. É a maneira que você pode nos ajudar a divulgar o canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e acionando o sininho, fazendo com que o YouTube mostre e entenda que a nossa programação, a programação do canal Naira Pedrini, com Y, importante, Naira Pedrini, é legal, é relevante e com isso a gente alcança um número maior de pessoas. Então, hoje, encerrando
esse podcast. Até uma próxima e Vamos orar. Vamos orar. Pai eterno, nós te adoramos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome. Te entronizamos, ó Deus, no coração de todo o teu povo que neste momento te ouve. Neste momento de estudo, que o Senhor possa, Senhor, estar trazendo luz à mente e ao coração dos teus filhos, para que estejamos cada dia mais consolidados na tua presença. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. amém. Amém.